Você sabia que Lavras possui um capítulo à parte na história da corrida espacial lá nas décadas de 1950 e 1960? Pois é, em outubro de 1957, o então professor no Instituto Presbiteriano Gammon, John Stout, foi o primeiro a fazer uma imagem aqui da Terra, uma fotografia do primeiro artefato lançado pelo homem ao espaço, o Sputnik, lançado pelos russos. Quem vai contar essa história é o curador da mostra, que está aqui na Casa da Cultura, Diego Nascimento, que preparou um material completíssimo que conta em detalhes essa história, toda a repercussão e o que está registrado na história. É isso, Diego? Isso mesmo, Adriano. Um alô aí para todo mundo que é telespectador, né? É estranho falar telespectador na era digital, mas o espectador do Para-Raio. E exatamente isso que a gente quer falar. Contar um pouquinho da interferência positiva de Lavras na corrida espacial. Então vamos só fazer uma viagem pelo tempo. Na década de 1920, nascia então John Maxwell Stout no Texas, Estados Unidos. E alguns anos depois, ele ingressou na Texas A&M, uma universidade onde ele conseguiu alcançar a graduação em engenharia mecânica para ser mais preciso. Ele participou da Segunda Guerra Mundial, foi um engenheiro de altíssimo nível, auxiliou o exército norte-americano e depois ele voltou aos Estados Unidos, depois que o exército aliado conseguiu vencer os nazistas. Por volta de 1950, ele ficou sabendo de um projeto da Igreja Presbiteriana no Brasil, no caso, a Escola Superior de Agricultura de Lavras, a ESAL, que era vinculada ao Instituto Presbiteriano Gammon. John Stout e a esposa Helen tomam a decisão de vir para Lavras, onde eles atuariam no ensino. Ela trabalhando com a língua inglesa e o John ensinando física para os alunos de agronomia na escola agrícola e química para os alunos do colegial no Instituto Presbiteriano Gammon. Como ele tinha uma relação muito próxima da ciência, ele acompanhou a saga da corrida espacial entre Rússia e os Estados Unidos. Em 1957, ouvindo a Rádio Moscou, ele ficou sabendo que eles tinham lançado o primeiro satélite artificial em órbita terrestre, que era o Sputnik. Foi um alvoroço na época. Foi um alvoroço na época, criou assim uma expectativa muito grande em relação ao que poderia vir em relação aos cientistas e o espaço. O Stout então pega uma tábua de algoritmos, um pedaço de papel e faz os cálculos manuais da órbita do satélite apenas com base em informações que ele ouviu na Rádio Moscou. Ele consegue traçar a rota e numa noite de outubro de 1957 ele constrói, depois de ter construído uma máquina, ele consegue fazer a captação da primeira imagem do Sputnik em órbita terrestre. E ele criou o artefato para fazer a foto. A máquina foi ele quem construiu. Tá? Inclusive tem uma outra história verídica, que ele, por meio de sucata, utilizando uma lata de cera, ele conseguiu fazer uma máquina que fazia fotos em 360 graus. É a famosa foto panorâmica que a gente faz hoje utilizando o celular. 1957, 56, década de 50. Isso, o homem era uma verdadeira lenda. E ano passado, eu muito curioso com a história de Lavras, por ser lavrense, e também atuando no Instituto Presbiteriano Gammon, eu resolvi fazer uma busca. Por onde andaria ou que legado deixou John Stout? Consegui encontrá-lo vivo aos 94 anos, numa casa de repouso no Texas. Um assessor dele, amigo da família, escreveu dizendo que ele estava impossibilitado de conversar e me colocou em link com uma autora norte-americana chamada Carol Murch, que além de ser uma admiradora do Stout, está escrevendo um livro em homenagem a esse cientista. Ela me passou um acervo enorme contando a história dele e eu queria apresentar aí para os espectadores do Para-Raio. Bom, nós vamos ver aqui agora uma série de páginas de jornais da época, a exemplo do Jornal do Brasil, Folha de Minas, que eram jornais de referência em todo o país, comprovando esse fato. Aqui nós podemos ver, a cabeça de matéria: cientista de Lavras revoluciona o sistema de fotografar satélites. Esse era o John Stout, então, na época, em 1957, e o jornal chegou a publicar parte das fotos que ele fez utilizando uma máquina criada por ele, ok? À minha direita nós temos o original dos cálculos que ele fez da órbita do Sputnik sobre o Brasil. Impressionante. Aqui nós temos os cálculos, as rotas,
E ele conseguiu mesmo fazer essa imagem. As pessoas perguntam, mas onde foi o evento? O evento aconteceu na porta do atual Museu Bimoreira, foi no campus histórico da UFA. Exatamente. Mais uma vez, entrando para a história. Entrando para a história, literalmente Lavras está no espaço. Isso aí foi notícia no Brasil, no mundo, no né? mundo todo, né? Eu tenho relatos de jornais de outros países que também publicaram o evento. Sim. Aqui nós temos mais alguns exemplares. O jornalismo na época ficou empolvoroso. Sim. Eles ficaram sabendo que o Brasil tinha saído na frente de outros países à época considerados países desenvolvidos, e o Stout foi responsável por isso, né? O Gammon e a UFA, na época Exal, participaram disso tudo. O Stout, depois dessa façanha, ele foi convidado a integrar o time da NASA, de técnicos. Ele participou das missões Apollo 11, 12, 13 e 14. Aqui nós temos ele, né, já na NASA. Aqui nós temos alguns foguetes ao fundo. Sim. Né? É a típica vestimenta de um cientista da década de 60 que trabalhou aí. Se alguém acompanha filmes hollywoodianos que falam da aeroespacial, vão ver esse tipo de uniforme lá. Aqui nós temos um microfilme fantástico. O Stout, ele era presbiteriano e ele acreditava no poder da Bíblia. O que ele fez? Ele pegou todo o conteúdo de Gênesis e Apocalipse, condensou num microchip e pediu para um astronauta levar para ele para solo lunar. A NASA então pega esse microfilme, protocola, aqui está o documento, e comprova que a The Apollo 13 Crew, ou seja, a tripulação da Apollo 13, com esses astronautas, levou o material, tá, para a Lua em 17 de novembro de 1970. O material isso é impressionante, a história, sabe, intrigante realmente e surpreendente. Isso é surpreendente. Aqui nós temos o George Bush pai, ainda vivo. Nós temos o Michael Collins, que foi um astronauta de muito renome, de posse daquele documento. A gente pode observar até a assinatura aqui, ó, o protocolo da NASA, onde consta o envio do chip para a Lua. Tá? Aqui nós temos outro documento da NASA também, de confirmação de entrada do material, né, nas bagagens da espaçonave. Aqui nós temos um exemplar do microfilme que foi doado para o Vaticano, fica lá dentro, né, do prédio que fica na Praça de São Pedro, em Roma. E aqui tem um documento muito intrigante também. O John Stout, ele era um cristão cientista. Muitas vezes as pessoas perguntam qual que é a vinculação de fé e ciência. Sim. E ele prova que dá para trabalhar junto sem problema algum. Ele criou a Apollo Prayers League, que é a liga de oração da missão Apollo. Todos aqueles que trabalhavam precisavam de um período para conversar com Deus, e ele coordenava as reuniões de oração lá. Sim. E em dado momento ele fez o mesmo projeto da Bíblia, ele fez para uma coleção de nomes. São 4.000 nomes que ele julgava importantes, e virou um microfilme também. E aqui nós temos um exemplar em tamanho maior do microfilme, constando todos os nomes dos que participaram da Liga de Orações Apolo e nomes que ele considerava muito importantes. Aqui tem Jesus, Sócrates, pessoas que vivenciaram a história mundial. Sim. O mais interessante nisso tudo, e eu tenho o hábito de dizer que o Gammon e Lavras estão também na Lua. Por quê? Veja só o que está registrado aqui nas organizações. Está ali, Instituto Gammon, Lavras, Minas Gerais, Brasil. É mais uma vez Lavras fazendo história numa época em que o mundo estava em transformação, principalmente no campo da ciência. E as pessoas perguntam, então nós encontramos ele quase assim pronto a falar? Quase. Lamentavelmente, por questões de saúde, ele não pôde gravar um vídeo, fazer uma fotografia, mas eu consigo uma imagem dele recente, de 2009, já na casa dos 90 anos. Vamos conhecer aqui também. Esse é o John Stout, já com quase 90 anos de idade, com uma roupa clériga, né? Ele também era um teólogo, se tornou um pastor depois. E a Carol Marsh, que é a escritora que tem homenageado ele, o que ela tem feito? Ela está escrevendo um livro para tratar da história do Stout. Aqui nós já temos a capa do livro, uma prévia. Esse livro será lançado ano que vem, 2018, em Oklahoma, nos Estados Unidos, contando a biografia do Stout. E eu tive a honra de ser convidado para escrever o prólogo e a introdução do livro. Participei de uma maneira
investigativa, coletando nomes, coletando depoimento de pessoas que testemunharam a fotografia e que estão vivas hoje, ex-alunos do Stout. E mais uma vez a gente percebe que Lavras tem uma participação histórica, não apenas local, mas a níveis nacional e internacional, que nós precisamos resgatar, mas não apenas lembrar, dar continuidade em todo esse enredo que o nosso município tem. Isso. Para quem não conhece a história, para quem ainda não veio na exposição, ela está em cartaz até quando? A exposição John Stout ficará aqui na Casa da Cultura, na Rua Santana, número 111. A entrada é franca, não paga nada. A única coisa que a gente precisa é do seu tempo para poder mergulhar nesse conhecimento tão vislumbrante sobre a história de Lavras do Stout até o dia 31 de dezembro de 2017. Então você está assistindo Para-Raio agora, está curioso, corre aqui que o pessoal da Casa da Cultura vai te receber super bem. É isso aí, olha, dica super importante, super interessante. Quer saber mais um pouco da história, da participação, da influência do Gammon na cidade, no Instituto Presbiteriano do Gammon, do John Stout, esse fato histórico marcante que, extrapolou fronteiras, está na Lua. A história levou o nome do Gammon, do Instituto Presbiteriano do Gammon, de Lavras, está lá na Lua, um registro marcante na história moderna, né? Exatamente. Século XX, corrida espacial, aqui na Casa da Cultura, vários detalhes, essa história em detalhes para você. Eu queria agradecer, Eu que agradeço, o prazer é nosso. Pela atenção, o tempo para a gente estar aqui passeando, né, por essa mega exposição, fantástica exposição, e também te parabenizar por estar resgatando essa história, porque isso é importante, né? Muita gente com certeza não imaginava um fato desse, então é o momento de se trazer isso aí a público e eu dou os parabéns. Obrigado. É isso aí, Casa da Cultura, hein? Até 31 de dezembro de 2017. 31 de dezembro. Aproveitem, valeu.